Bom dia. Até aqui? Que lindo. Bom dia para você que está em casa, que pulou da cama logo cedo para estar aqui com a gente. Que alegria estarmos juntos. Eu fico imaginando a guerra espiritual que nós estamos experimentando todos os dias para estarmos aqui hoje. Você já parou para pensar que nós nem deveríamos estar aqui, Virgília? Se fosse pela vontade do mal, nenhum de nós estaríamos vivos. Satanás tem um desejo imenso de destruir a nossa vida. E quando nós decidimos servir ao Senhor, essa batalha se intensifica. Nós temos um inimigo ferrenho, muito capaz, poderoso e que nos odeia. Isso te dá medo? Precisamos ter medo, professora? Não. Um bom dia a todos, porque é o mesmo Deus que permite esse inimigo atuar, é o Deus que diz aqui em Isaías 59, 19: então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Satanás não tem poder contra aquele servo que anda humildemente com o Senhor. Se hoje você, pela manhã, despertou e buscou a face de Deus, se ajoelhou, Satanás não tem poder contra você. O Senhor Deus olha para ele e diz: até aqui e não mais. Ele não consegue passar 1 milímetro da barreira que está cercando a tua vida, porque você anda orando, porque você anda louvando e você decidiu servir ao Senhor nesta manhã. E é por isso que nós estamos aqui, com todas as lutas que o inferno está propondo à nossa vida, mas estamos vencendo pela graça de Jesus. Amém. E é por isso que nós estamos aqui junto com você. Você que está aí do outro lado, eu sei que você também enfrentou lutas terríveis para estar agora, neste momento, nesse culto. E eu sei que o Senhor Deus está te sustentando. E nós queremos te dar um bom dia para você. E nós queremos sim dar louvor a quem merece. Nós queremos sim louvar o nosso Criador, o nosso Deus. E eu quero convidar vocês, nesse momento, a nos ajoelharmos na presença do nosso Pai. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Ele. Nosso Deus e nosso Pai, que precioso, Senhor, é estarmos diante de Ti. Que precioso é estarmos na Tua presença, Senhor. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor está aqui. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é o Rei do universo, mas o Senhor se atenta a criaturas como nós. Nós queremos louvar o Teu nome pela Tua palavra, porque o Senhor nos garante na Tua palavra que em Cristo há auxílio perfeito para todas as nossas dificuldades. E nós cremos nisso de todo o nosso coração. Nós cremos que em Cristo nós temos o nosso amigo mais chegado, aquele que suporta todas as nossas fragilidades e nos sustenta em meio de todas as adversidades. E nesse momento nós queremos, a despeito de qualquer coisa, louvar o Teu nome. Nós queremos engrandecer ao Senhor e Te glorificar, porque o Senhor é merecedor. E nesse momento, Senhor, nós pedimos que o sangue de Jesus Cristo purifique essa oração. Que o sangue de Jesus Cristo purifique os nossos lábios. Que o sangue de Jesus Cristo purifique os nossos louvores, o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. E em toda dificuldade, nós podemos sim louvar e continuar passando pela prova e dando glória a Deus. Amém? Porque o Senhor nos diz: e virá um Redentor a Sião, e os que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor, virá um Redentor. Eu sei que no plano de Deus há muitas bênçãos preparadas para estes dias que foram separados para estarmos juntos como família espiritual.
E eu quero pedir ao Senhor nessa manhã, e eu quero saber se é o seu desejo também, que a glória de Deus encha este lugar, encha a nossa vida, que a glória do Senhor nos tome por inteiro, a ponto de que não sobre nada para o inimigo reclamar. Por isso eu quero te convidar a louvar junto conosco o hino 563, Sua Glória. Amém? Vamos cantar juntos? Você pode louvar de todo o seu coração. Comparável, sua luz preencherá nosso viver. Amém. Glória a Deus. O Espírito do Senhor se movimenta entre nós. Satanás queria que hoje você reclamasse. Ele queria que você se azedasse, que você se chateasse, mas você decidiu louvar o Senhor. Você decidiu louvar o seu Criador. Louvado seja o nome de Deus. E agora, professora? E agora, nós temos que continuar vencendo pela palavra. Jesus vencia pela palavra. Essa semana, toda a família aí, adventista, os que fazem o ano bíblico e decoram aquela lista dos 50 versos, nós estamos nessa semana no livro de Salmos e vai ganhar um café da manhã bem gostoso quem souber o capítulo. Ah, muito bem. Café da manhã para todo mundo. Sim. Cevada da manhã, né? Isso. Então, nós vamos para o Salmo 100? Vamos para o Salmo 100. Você é de casa, você aceitou o desafio, você decorou. Olha que a gente vai pegar no pé, né? Sim. A gente pega no pé, você tem que decorar a palavra de Deus. Pega aí a sua Bíblia e nós vamos recitar juntos Salmo 100. Amém? Será que tem criança aqui para contar até 3? Tem criança aqui nessa igreja? Então eu quero ver as crianças contando para mim. Vai lá. 2, 3. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez. E não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E a sua verdade dura de geração em geração. Salmo 100. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Salmo 100. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade dura
dura de geração em geração. Salmo 100. Amém. Amém. Você viu que tinha gente que nem estava usando a Bíblia? Sim. Que povo mais chique, né? Amém. Louvado seja Jesus. Olá, bom dia para você. Bendito seja o nome do Senhor. Ontem estudamos as festas anuais, lembra disso? A professora Joana explicou cada detalhe e hoje vamos estudar outra coisa interessante depois da morte de Josué. Vamos ajoelhar juntos? Vamos lá? Santo Deus e amado Pai, bendito seja o Teu nome pela chance que temos de estudar esses assuntos tão preciosos que o Senhor deixou registrados para a nossa vida, para nosso alerta, para que nosso coração tivesse foco, Senhor, para que a gente possa ver onde erraram os nossos queridos, onde acertaram aqueles que passaram antes de nós e o que é que precisamos ficar alertas agora. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos estudando o capítulo 53 do livro Patriarcas e Profetas e de Juízes 1 a 4. Juízes. Por que foi necessário que fossem trazidos juízes? Houve uma época em que o povo de Israel não teve líder e foi preciso que viessem diante do povo de Israel pessoas que o ajudassem a errar menos. E é muito interessante quando você abre o livro de Juízes, ele começa explicando que depois da morte de Josué, o povo perguntou ao Senhor: quem irá por nós? Até que espaço, até que lugar devemos ter o nosso povo? Dê uma olhadinha nesse material que eu tenho aqui agora, para que você possa observar. Dá uma olhadinha. Isto que você está vendo é a península do Sinai. Aí eu queria que você observasse com todo cuidado para que você pudesse ver aonde nosso povo foi estabelecido, em que lugar eles estiveram. Vocês precisam ver isso aqui agora. É muito importante que vocês entendam o porquê que Deus mandou registrar isso que você vê hoje. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui. Vocês estão vendo que aqui está o Egito? O povo passa o Mar Vermelho e começa a fazer suas caminhadas neste local, tá bom? Quando eles entram em Canaã, pode passar o próximo, Cleiton? Quando eles entram em Canaã, dá uma olhadinha aqui outros detalhes para que vocês possam ver, isso aqui é um mapa real. Este é um mapa real aonde as coisas foram acontecendo. Agora pode passar o próximo, para que vocês vejam aonde nosso povo ficou. Em que lugar eles permaneceram? Olha que interessante, aqui está a terra de Gósen, o deserto de Sur, aqui o Negueb, deserto de Zin, Moabe, olha onde estão os moabitas. Percebe aqui, ó, olha os midianitas aqui embaixo. Moabitas, midianitas. Tá vendo? Eu queria que você lembrasse disso aqui. Aqui está Edom, dá para que você veja Amon, os amonitas aqui, aqui está Canaã. Perceberam? Rio Jordão de novo aqui, ó. Eu quero que vocês percebam bem isso, para que vocês entendam o que é que eu preciso mostrar. Pode passar o próximo. Aí, olha, aqui está, deste outro lado, aqui está o local onde o povo de Israel, as tribos, se colocaram em Canaã. Olha, Dan, Efraim, Manassés, Zebulon, Asser. Percebem isso? Manassés, entendam? Gádia. Olha os amonitas aqui, próximos ao povo de Ruben. Olha os moabitas embaixo de Ruben. Dá uma olhada que interessante. Por que eu preciso te dizer isso? O Senhor Deus colocou o povo de Israel exatamente nesse lugar por uma coisa muito especial. Eu tomei um susto ao ler isso, porque eu achei grandioso da parte de Deus. Olha só. Deus falou, eu vou mandar os vespões na frente para que vão abrindo caminho. Eu vou cuidar para que o povo tenha medo de vocês. Mas tem uma razão pela qual eu estou colocando vocês aí. Gente, eu faço ano bíblico tantas vezes e nunca tinha me atentado a isso. Dá uma olhada que tremendo, ó. Deus colocara seu povo em Canaã. Olha lá, Deus colocou o povo em Canaã. Como que? Como parapeito para deter a onda do mal moral, a fim de que este não inundasse o mundo. Como? Isso mesmo que você está ouvindo. O povo de Deus deveria ser como um parapeito. Satanás ia chegar ali, não ia conseguir entrar. Irmãos, mais uma vez eu me certifico que Satanás só entra onde lhe dão liberdade. Ele só entra aonde ele tem espaço. Não tem outra forma de Satanás entrar. Então nós temos que pedir a Deus que Deus nos ajude. O povo de Israel foi colocado como parapeito para que quem viesse desse lado e desse lado encontrasse um povo forte, trabalhado pelo Senhor, o sal da terra, a luz do mundo. Compreende isso? Esse era o desejo de Deus em proteção ao mundo para que as misérias não se espalhassem. Mas vocês querem saber? O povo de Israel não fez o que Deus pediu.
Deus pediu que quando entrassem, exterminassem todos os povos dessa terra. Ao contrário, eles não fizeram isso. Eles tornaram essas pessoas devedoras deles. Falaram, vocês vão pagar imposto, mas continuam aí. E isso fez com que aquele povo crescesse tremendamente. Midianitas, amonitas, aquele povo do inferno, gente, cresceu terrivelmente e começaram a atrapalhar o povo de Deus. E a linguagem que é usada a respeito disso, de ter deixado o povo que não presta no meio do povo de Deus, e ainda o Senhor Deus diz, qualquer associação com gente que não é cristã, qualquer associação com alguém que não comunga a sua fé, será como o quê? Olha o que eu vou ler aqui para vocês, ó, te assusta. Agora você vai se assustar. Foram como espinhos nos olhos e aguilhões nas ilhargas. Como assim? O povo que eles não quiseram matar, que só conseguiam mandar algum dinheiro para eles, porque eles colocaram impostos sobre esse povo, se tornaram como espinhos nos olhos e aguilhões nas ilhargas. Como assim? O Senhor Deus não quer que tenhamos qualquer sociedade com alguém que não é de seu povo. Mais uma vez o Senhor Deus diz, há uma armadilha nisso, uma armadilha terrível. Deus diz com toda clareza que não podemos fazer isso. Este povo idólatra, o povo que não comunga sua fé, não tem a proteção de Deus, lhe trará maldição. E o povo não ouviu. E com isso, meus irmãos, olha qual foi a situação. Os israelitas se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. Como assim? Exatamente isso. Eles falaram, de início, não temos nada a ver com esse povo, eu quero até ajudá-los, mas olha o que foi que o Senhor Deus disse. Ligaram-se matrimonialmente com os cananeus e a idolatria espalhou-se como uma praga por toda a terra. Serviram aos seus ídolos que vieram a ser-lhe um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Olha que ponto chegou. Não pense que isso foi da noite para o dia. Começaram com uma pequena sociedade, daqui a pouco estavam casando-se entre si. Os limites vão sendo quebrados. Daqui a pouco eles estavam adorando deuses e daqui a pouco estavam oferecendo seus filhos aos demônios. O povo de Israel entrou em apostasia completa. Compreendeu a seriedade disso? Eu tenho uma pergunta a fazer para você. Você tem sociedade com alguém que não é cristão? É hora de parar agora. O Senhor Deus diz que a rapidez com que um pecado se espalha no meio do povo de Deus é tremenda. Olha só. Mas os pais haviam preparado o caminho para a apostasia. A apostasia de quem? De seus filhos. Diz que em uma geração o povo perdeu completamente seus hábitos simples. Tudo aquilo que lhe havia assegurado saúde física foi perdido em associação com os gentios. Olha que coisa tremenda! E determinou a condescendência com o apetite e a paixão. Como assim? Associaram-se com gentios, casaram-se com gentios, viveram recebendo dinheiro de gentios e agora seus filhos não tinham mais nenhuma barreira. E para piorar, mudaram os hábitos e ao mudar os hábitos se enfraqueceram. E ao se enfraquecer, acharam certo o que era errado e o errado acharam certo. Olha só, presta atenção. Pelos seus pecados, os israelitas foram separados de Deus. Sua força foi removida deles. Meus irmãos, Deus tenha misericórdia de nós e isso nunca nos aconteça. Sua força foi removida deles e não podiam mais prevalecer contra seus inimigos. Assim foram levados sob sujeição das mesmas nações que por intermédio de Deus haviam subjugado. Como assim? Eles se tornaram escravos do povo que eles mesmos tinham que subjugar. Não adianta, irmãos, qualquer acordo com o pecado, por menor que seja, se Deus diz não, é maldição na certa. Virá sobre nós maldição. Deixaram o Senhor Deus de seus pais. Logo, logo, o rei da Mesopotâmia, o rei de Moabe, os filisteus, os midianitas, começaram a trazer dificuldades para o povo do Senhor. Os amalequitas no sul, bem como os midianitas na fronteira oriental, nos desertos além, eram implacáveis inimigos de Israel. Na época de Moisés, eles tinham sido quase totalmente exterminados, mas eles eram chamados de habitantes selvagens e cruéis do deserto. Pode imaginar um negócio desse? E o interessante, irmãos, é que eles entravam e saqueavam. Pode passar, Cleito, mais um. Saqueavam. Olha só, olha que coisa interessante. Eu quero que vocês vejam essa imagem que eu coloquei aqui. Porém, não obedeceram ao Senhor. O dinheiro versus obediência. O Senhor Deus pediu que não fizesse. Pode passar o próximo? Aqui eu preciso te mostrar quem eram os midianitas e quem que eram os israelitas, os ismaelitas. Abraão, pai, esposo de Sara,
ficou com Agar, lembra disso? E Quetura também. Sara é mãe de Isaac, o filho da promessa, mas Abraão também é pai de Ismaelita, o filho de Agar, dos ismaelitas. E Quetura, a mãe dos midianitas. Olha que interessante para você ver. Esses dois povos, ismaelitas e midianitas, se uniram profundamente contra o povo de Deus, para saqueá-los, para acabar com eles. Olha lá, Isaac, pai de Esaú, olha lá, e de Jacó. Jacó, pai dos israelitas, e Isaac é pai de quem? Edomitas e amalequitas. Quem que está contra o povo de Deus agora? O filho de Esaú, o filho de Quetura e o filho de Agar. Não é interessante um negócio desse? Não é terrível você imaginar que toda vez que se sai da vontade de Deus, o povo do Senhor é perseguido, e maldições entram, e miséria acontece, e o povo perde, e a força do Senhor vai para o brejo. É muito interessante ver isso. Pode passar, filho, mais um. Olha só. Olha o que o Senhor Deus tinha dito: vespões e feras do campo. Também enviarei na tua fronte vespas que expulsarão de diante de ti os heveus, os cananeus, os heteus. Não os expulsarei num só ano, para que a terra não se torne em um deserto. Pode passar avante. Olha lá. Mas se não lançar de fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas virilhas, e apartar-vos-ão da terra em que habitardes. Gente, não tem jeito. Toda vez que nós fazemos alguma coisa contra o que o Senhor Deus pede, o resultado vem. Não quiseram ouvir. Olha lá o povo de Israel oferecendo seus filhos a ídolos. Quando eu vejo um negócio desse, eu tomo um susto tão grande. O povo de Israel oferecendo seus filhos a ídolos. Pode passar avante. Os midianitas destruíam as plantações dos israelitas. Gente, os israelitas plantavam a sua terra na nova terra, a terra de Canaã, a Canaã celestial, a Canaã terrestre. Quando de repente vinham os midianitas do deserto, vinham os filhos de Ismael, vinha aquele povo, entrava dentro do espaço de Israel, saqueava tudo, queimava todo o local e ia embora para o deserto de novo. Você pode imaginar um povo tão ruim desse? Que povo miserável, era isso que eles faziam. Eles saqueavam, pegavam tudo que tinha com o povo de Israel e queimava ainda o que sobrava. E por que eles faziam isso? Vou empobrecer vocês, levados e auxiliados pelo diabo. Olha, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Não tem jeito, gente. Olha que miséria. Por que que isso aconteceu? Por que que Israel estava ficando pobre? Por que que Israel estava perdendo bênçãos? Porque fez uma coisa que Deus pediu que não fizesse. No início parecia super inocente. Depois o Senhor Deus mostrou para eles, olha aqui, ó, quando damos um espaço para Satanás, ele abarca tudo. E então é nessa hora que aparece um grande herói, Gideão, o filho de Joás. Quem era ele? Ele não era absolutamente nada no meio do povo de Deus. Era um homem comum. Era um homem simples da tribo de Manassés. E o interessante é que ele estava, num certo momento, cuidando do trigo e do milho que ele tinha guardado num canto lá perto do espaço das uvas, porque ele pensava assim, agora nenhum midianita, nenhum desses povos que vem nos saquear vai pensar nesse lugar aqui das uvas, porque não é época de uvas maduras, então eu vou guardar nosso trigo e nosso milho aqui nesse cantinho. E estava lá ele cuidando daquele espaço e pensando, Senhor, o Senhor falava com o nosso povo no passado, o Senhor se revelava com o nosso povo no passado, por favor, Senhor, o que eu vou fazer? Ele estava sozinho, trabalhando, quando nessa hora aconteceu um negócio interessante. Um anjo do Senhor apareceu para ele nessa hora, e então, enquanto ele estava guardando ali, escondendo o trigo, e disse para ele uma coisa bonita demais, gente, eu acho lindo, chegou para ele e falou assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ai, Senhor meu, foi a resposta. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? A gente sempre pergunta para Deus como se Deus fosse culpado, né? E então o anjo disse o seguinte, olha, vai nesta tua força, porque tu livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha que interessante. Então Gideão, ele desejou um sinal de Deus, um sinal para ver se realmente aquilo era verdade. Ele pegou e correu e falou para o anjo assim, ele lembrou que Abraão tinha dado de comer ao anjo, e aí ele correu e falou assim, espera um pouquinho aí. Foi lá dentro, pegou o restinho de comida que ele tinha, fez lá uma carne e fez um pouco de pão e trouxe ali para o anjo que ele pediu que esperasse. Aí ele chegou e falou assim, eu preciso de uma prova de que eu mesmo que vou.
Aí o anjo falou assim, me dê a sua vara que está aí na sua mão. Coloque essa carne em cima da pedra aí e todo este pão e jogue o caldo por cima. Ele colocou. Aí o anjo pegou a vara, colocou em cima e fogo irrompeu e levou todo comeu aquele negócio. Não, o anjo não comeu, quem comeu foi o fogo, né? Eu achei interessante demais isso, eu fiquei olhando e Gideão disse, poxa vida, vamos conseguir. Só que o pai de Gideão tinha uma coisa interessante, né? Pode passar. Olha lá, o pai de Gideão tinha um altar, era idólatra que só ele, Joás era idólatra. E o Senhor Deus então pediu para Gideão, Gideão, vai até lá no altar que seu pai levantou para Baal e destrua tudo. A primeira coisa que você vai fazer para resolver o problema de adoração errada é destruir da tua própria casa, da casa do teu pai. Ele pegou um grupo, foi lá e destruiu tudo. Aí o povo de Joás, que adoravam nesse altar, no altar a Baal, quiseram matar Gideão. E aí o pai, olha só que interessante, de Gideão, sabendo que o anjo tinha falado com ele, disse o quê? Olha só, se Baal não pode defender-se a si mesmo, como ele defenderia nós? Parem de brigar por causa desse altar. Não se preocupem por causa desse altar. Gideão está certo. Eu acho muito interessante uma situação como essa, né? Pai de Gideão, então, embora idólatra, ajudou Gideão a começar o trabalho de limpeza do povo de Israel. Mas Gideão pede mais um sinal. Fala, Senhor, nós temos que subir para matar os midianitas, os amalequitas. Por favor, Senhor, me ajude, me dê mais um sinal. E então que entra aquela história dos novelos de lã. Você se lembra que ele colocou o novelo e disse assim, Senhor, se este novelo amanhecer cheio de água, eu sei que é o Senhor que me mandou. E depois ele pediu de novo, agora se ele amanhecer seco, se mesmo toda a chuva amanhecer seco. E o Senhor Deus fez exatamente para Gideão os sinais acontecerem. E então ele tinha lá uma multidão para subir contra os amalequitas. O Senhor olhou e falou, tem gente demais. Falou, como assim, Senhor? O outro povo tem milhares de pessoas, tem quantas vezes mais do que nós. Tem gente demais com você, Gideão. Eu quero que você jogue fora todos os covardes. Ai, gente, essa parte aqui me arrepiou. Porque olha o que foi que Deus disse. Olha só. Te assusta, encha seu coração. Muito é o povo que está contigo para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Vai embora bem rápido. Ele diz, vá-se embora apressadamente das montanhas de Gileade. Foi o Senhor que mandou dizer isso. Covarde e medroso, se mande daqui, mas vá rápido. Você pode imaginar um negócio desse? Aqueles que não estavam dispostos a enfrentar perigos e dificuldades, ou cujos interesses mundanos atraíam da obra de Deus seu coração, não acrescentariam força aos exércitos de Israel. Sua presença, te assusta, olha, não era só ir embora. Sua presença mostrar-se-ia apenas uma causa de fraqueza. E então, de 22 mil, ele ficou só com 10 mil. Gente, 12 mil se mandaram com medo. Fraqueza, vou-me embora, já que Deus disse que pode ir, eu vou. Eu não quero ficar no meio desse povo, não quero participar de guerra nenhuma, quero voltar para meu momento de paz, eu já tenho minha casa mesmo, eu já estou aqui, estou conseguindo viver mesmo com alguma dificuldade, medrosos e fracassados. Covardia é contagiosa, disse aqui o estudo. Covardia é contagiosa. Vocês sabem que quando tem no meio da gente aqui, alguém que começa com esse blá blá blá, começa com essa situação terrível e difícil de criar dificuldades em tudo, eu procuro tirar essa pessoa do meio dos outros o mais rápido possível. Por quê? Covardia é contagiosa. E isso é muito sério. Entenderam? Só que o Senhor Deus ainda disse que tinha muita gente. 10 mil. Oh, meu Pai. Ei, Senhor. Que difícil. Mais de 2/3 do povo ele já tinha pedido, só que o Senhor falou, ainda é muita gente. Eu quero que você faça o seguinte, pega desse resto que sobrou, leva na beira do rio e manda eles passarem para beber a água. E o jeito que beber água eu vou te mostrar o que fazer. Irmãos, dá uma olhada no negócio fantástico. Olha o jeito que aconteceu, presta atenção. O povo foi levado ao lado da água na expectativa de fazer um avanço imediato do inimigo. Alguns, apressadamente, tomaram um pouco de água na mão e beberam enquanto andavam. O que eles fizeram?
e saíram correndo enquanto andavam, bebendo a água. Outros, no entanto, se curvavam, quase todos se curvavam sobre os joelhos e comodamente beberam da superfície da corrente. Os que tomaram água com as mãos foram apenas 300. Peraí, daquela quantidade toda só sobrou quantos? 300. E o Senhor Deus disse, agora tá bom, esse é o tanto que eu quero. Irmãos, os midianitas, o povo do mal, eram milhares de milhares. E agora só sobrava para Gideão 300. Olha, confiar em Deus não é fácil, mas é a única coisa que a gente tem. 300 homens, mas como homens, fortes, corajosos e de caráter. Te assusta agora com o que eu vou ler para você? Ai, gente, eu quero muito ler isso aqui. O caráter muitas vezes é provado pelo meio mais simples. Aqueles que em tempo de perigo estavam preocupados com suprir suas necessidades, não eram os homens em quem se podia confiar em uma emergência. O Senhor... Gente, abre o ouvido. Você consegue abrir seu ouvido? Eu preciso que você ouça isso aqui agora. O Senhor não tem lugar em sua obra para os indolentes e condescendentes consigo mesmo. O que é indolência? Preguiça. Os homens de sua escolha foram os poucos que não permitiram que suas necessidades os detivessem no desempenho do dever. Os 300 homens escolhidos não somente possuíam coragem e domínio próprio, mas eram homens de fé. Não se haviam contaminado com a idolatria. Deus o poderia dirigir e por meio deles operar o milagre e o livramento para Israel. O êxito não depende do número. Olhe para cá. Então estes homens, esses 300, que entenderam a urgência, que passaram, pegaram água e saíram andando, bebendo, que não eram medrosos, eles não tinham se envolvido com idolatria. O que isso te leva a pensar? Que eles também não tinham se envolvido com a alimentação errada, não tinham se envolvido em coisas que os enfraquecessem, para que agora eles nem conseguissem discernir que não podia estar parado, que era um tempo de urgência. Como é terrível viver junto com uma pessoa que não sabe a urgência do tempo em que estamos vivendo. Isso é tremendo, tremendo. O êxito não depende do número. Deus pode livrar tanto com poucos como por muitos. Ele é honrado nem tanto pelo grande número, como pelo caráter daqueles que o servem. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Os israelitas estavam estacionados num certo local. E aí então, Josué pega uma certa pessoa e vai correndo e olhar o acampamento do povo que ele deveria vencer no dia seguinte. E quando, pode passar avante, esse daí a gente já viu o povo bebendo, e aí Gideão ouviu o midianita contando um sonho. Olha que interessante, o midianita tinha tido um sonho. Vou dizer uma coisa para vocês, quando Deus está envolvido com o seu povo, midianita sonha resposta ao povo do Senhor. Senhor, olha como Deus é, Deus faz com que as coisas se envolvam e se voltem a nosso favor. Olha só o que é que ele tinha sonhado. Olha só, presta atenção. Gideão tremeu ao pensar no conflito do dia seguinte, mas o Senhor falou-lhe à noite e ordenou-lhe que juntamente com Pura, seu auxiliar, descessem ao acampamento dos midianitas, dando a entender que ali ele ouviria algo para sua animação. Oh, olha que interessante. Ele foi e, esperando nas trevas o silêncio, ouviu um soldado relatar um sonho a seu companheiro. Eis que um pão de cevada, torrado, rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas e os feriu e caíram e as transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. O outro respondeu com palavras que agitaram o coração do ouvinte invisível. Não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e a todo este povo e a todo esse arraial. Gideão reconheceu a voz de Deus falando-lhe por meio das palavras dos midianitas. E aí ele volta, por orientação divina, ele faz um negócio interessante. Cântaro e trombeta. 100 homens de cada lado. Gente, o que é 100 homens no meio de uma multidão de milhares de pessoas? E aí eles no meio da noite, tocando a trombeta, com os cântaros, começaram a bater nos cântaros, começaram a quebrar os cântaros e tocando bem alto, os midianitas acordam assustados no meio da noite, vê aquele fogo de todo lado e começam a matar-se a si mesmos. Irmãos, 120 mil pessoas mortas por 300. Aliás, deixa eu ser mais honesta. Não foi pelos 300, foi Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o nome de Deus. Nunca mais puderam fazer guerra ao povo de Israel. Foram mortos. 120 mil pessoas é muita gente.
O dirigente a quem Deus escolhera para subverter os midianitas não ocupava posição proeminente em Israel. Não era príncipe, sacerdote nem levita. Julgava-se o menor na casa de seu pai. Mas Deus viu nele um homem de coragem. Que mais? Integridade. Não confiava em si próprio e queria seguir a direção do Senhor. Deus nem sempre escolhe para sua obra homens de maiores talentos. Antes escolhe que melhor pode usar. Diante da honra, vai a humildade. Deus precisa de métodos simples para conseguir fazer suas coisas funcionarem. Confiar em Deus é confiar no jeito que Ele diz. Eu vou dizer uma coisa para você. A tribo de Efraim não estava disposta a ir. Arrumou uma desculpa. Na hora que Deus falou que não precisava ficar, eles começaram com uma conversa dizendo, não é prudente ir atrás desses midianitas, não é prudente com tão pouca gente ir, nós vamos ficar aqui, é prudente a gente ficar aqui para guardar as coisas de Deus. Quando Gideão voltou, cheio de vitória, eles pegaram e mudaram o discurso. Sabe essa gente que não é honesta de jeito nenhum, que quando a coisa fica ruim, joga a culpa no outro? Assim eram os efraimitas. Correram até Gideão e disse, que é isso que nos fizeste? Por que não nos chamastes para pelejar contra os midianitas? Que mais fiz eu agora de vós? Gideão então, que era um homem de uma cortesia que raramente se vê, pegou e quebrou com boas palavras a raiva dos efraimitas. E então o povo de Efraim abaixou a cabeça, disse, eu não sou ninguém no meio de vocês, eu sou um quase nada, sabe? Vocês é que são poderosos, vocês é que são grandes. Eu fui, mas poderia ter dado errado, sabe? E então, olha só, aplacou a ira dos efraimitas. Mas olha, depois disso, o povo tentou fazer dele rei. Vou fazer de você rei no meio de nós. E Gideão disse, nem eu liderarei sobre vocês e nem meus filhos. Ele não queria destronar Deus do povo de Israel. Era Deus que estava dirigindo. Mas Gideão, que não tinha caído em nenhum erro até então, caiu num erro terrível. Sabe qual foi? Isso me deixou um pouco triste, tadinho de Gideão. Gideão, depois da guerra, acontece aquela paz, né? Aquele momento que a pessoa parece que abre um pouco a guarda. Nesta hora, ele pecou e pecou feio. Sabe o que foi que ele fez? Ele ficou pensando, puxa, naquele momento que o anjo pegou a vara da minha mão e colocou sobre aquela comida em cima da pedra, quem sabe eu não me tornei um sacerdote? E pegou e falou assim, gente, me traz tudo aí que a gente recolheu dos midianitas, me traz os pendentes de ouro, me traz todo o material e eu vou dar um jeito agora, vou arrumar esse negócio. E pegou e mandou fazer um efode, sabe? Olha lá, o grande erro de Gideão, um culto não autorizado. Irmãos, como deve ser sério essa nossa posição? Ele fez um espaço para adorar a Deus, mandou construir um éfode, mandou construir roupas de sacerdotes. Ele queria ser o sacerdote, gente. Ele pensou que o anjo tinha escolhido ele para sacerdote. Ele não consultou ao Senhor. E por causa disso, os filhos acabaram entrando em idolatria. Porque Satanás só precisa de um espaço para entrar, para estragar, para estraçalhar as coisas. Irmãos, como é sério isso? E que grande o poder das palavras, irmãos. Palavras e ações têm sua influência por gerações, irmãos. Olha só, e outra coisa interessante, cuidado se você está na liderança. Aqueles que ocupam as mais elevadas posições podem transviar outros. Os mais sábios erram, os mais fortes podem vacilar e tropeçar. Há necessidade de que constantemente se derrame em nosso caminho luz do alto. Nossa única segurança está em confiar nosso caminho implicitamente àquele que diz, segue-me. Irmãos, não tem outro jeito. Quando homens rejeitam o temor de Deus, não demora a afastarem-se de honra e integridade. Você sabe qual que é o verdadeiro arrependimento? Abre bem o seu ouvido. Gideão se arrependeu. Qual que é o verdadeiro arrependimento? Abre o ouvido. O verdadeiro arrependimento é mais que tristeza pelo pecado. É uma decidida renúncia do mal. Irmãos, isso me faz pensar no juízo final. Muitas pessoas perderão a vitória que Deus conquistou para elas por causa de quê? Através de quê? Através de divertimentos frívolos, orgulho no vestir, satisfação do apetite, que lhe endurece o coração e embota a consciência. Então, na hora principal do problema, eles não têm condição de levantar-se a favor do que é certo.
eles não conseguem ouvir a voz da verdade. Essa foi a situação do povo israelita e por algum momento na vida de Gideão também. Irmãos, depois disso foi necessário levantar-se vários juízes para poder trabalhar, né? Os moabitas acabaram oprimindo Israel terrivelmente depois da morte de Gideão. Olha aqui, eu tenho uma lista de todos os juízes sobre Israel, né? Você pode ver desde o primeiro e o capítulo da Bíblia onde está e o que ele fez. Aqui você vai encontrar vários deles. Eu vou ter que explicar para vocês amanhã, depois de amanhã, sobre Sansão. Aqui está a responsabilidade deste homem no meio do povo de Deus, que é o capítulo 54. Antes disso, nós vamos ter ainda a Joana falando, explicando alguma coisa no dia de amanhã. Que o Senhor Deus nos ajude a não cometer os mesmos erros que este povo cometeu. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós como povo santo. Que Ele nos dê capacidade para pensar, não permitir que entre um grama de coisas malditas para dentro do povo de Israel. Porque é gradativa, porém certa a queda. É gradativa, porém certa a queda de quem permite entrar uma só coisa dentro do povo de Israel. Nenhuma associação com mundanos, porque após a associação vai se perdendo as barreiras, vai se perdendo o gosto pelas coisas do céu. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de mim e de você, que nossa mente seja aberta, que voltemos ao Senhor Deus do universo, seguindo explicitamente o que o Senhor Deus pede. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, o Senhor deixou registradas estas mensagens para nosso bem. Eu clamo a Ti em nome de Jesus, que a Tua bênção e o Teu poder se faça em nossa vida e se veja em nossa vida. Não nos permita tomar parte, Senhor Deus, em alguma coisa que vai trazer vergonha ao Teu nome e que vai, Pai de amor, tirar a força de Israel. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe você e até amanhã.